qual foi a luta mais emocionante da sua carreira, assim, na sua visão? Primeira vitória. Esse guardanapo eu não tenho mais, mas eu tenho aquele guardanapo que eu te falei da luta do Dana, do braço do John Jones, né? Do braço do John Jones. Eu peguei esse guardanapo e ia escrever: Senhor Jesus, se você me der essa vitória amanhã, eu vou te servir e nunca vou te largar. Minha mãe ficava com esse negócio de Deus falou. Eu falava assim, pô, você tá ficando maluca, né? E ela, antes da luta, ela fala assim, ela falou que Deus falou com ela que eu ia ganhar em menos de 47 segundos. E aconteceu. Se eu pudesse falar hoje pra todos os filhos de pastores, o mundo não é bom. O mundo não tem nada de bom. E eu vejo essa cultura do mundo sendo aceita dentro da igreja. Isso me preocupa muito. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Que alegria você estar aqui com a gente. E ó, você tá vendo que a gente tá fora do nosso estúdio. Tô aqui em Fort Myers, na Flórida. A gente veio aqui para fazer o Jesus Cop Tour e aproveitou para gravar com alguns irmãos que a gente encontrou aqui nessa jornada. E cara, hoje vai ser incrível o nosso papo. Quero que você ouça aí. Depois pega esse link. Já, enquanto você ouve, já vai lembrando de pessoas que seriam abençoadas por essa conversa. Pega o link, manda para geral aí, que vai ser muito bom. Vambora, podcast de hoje. Vitor. Prazer estar aqui. Obrigado, viu? Que isso. Obrigado por tirar esse tempo aí pra trocar uma ideia. Muito feliz. Muito bom estar sempre, a gente poder estar não só conhecendo gente, mas podendo dividir. Eu falo que a vida é sharing is caring, né? Dividir é quando você se preocupa, né? Então a gente vai estar aqui falando um pouco sobre vida. É isso aí. Eu gosto sempre, a primeira vez que a pessoa está comigo aqui no podcast, perguntar sobre o encontro dele com Jesus, né? E como é que foi o seu encontro com Jesus? Acho que uma galera aqui te conhece já há muitos anos, né? Nas artes marciais, na luta e tal. E talvez alguns nem sabiam que você era crente, ama Jesus, discípulo de Jesus. Como é que foi isso aí? Quando que foi? Olha, eu falo que foi um momento assim muito especial para mim, porque eu achava que a gente escolhe Deus. E eu descobri que Deus que escolhe a gente. E ele escolhe os seus filhos em lugares diferentes. Ele escolheu um povo. Deus sempre escolheu um homem. Ele foi através de um povo, né? E salvou a gente através de um homem. O próprio Deus veio ser homem. Então, assim, quando eu fui escolhido por Cristo, foi no sofrimento. Eu falo que existem duas maneiras de Deus escolher o homem. É no amor ou na dor. Né? Assim, o que é o amor? O amor é quando você nasce, né? Você nasce no reino, você nasce numa igreja. Então, você não precisa conhecer a dor, né? Se você veio do amor, né? Porque dor faz parte da vida, né? A vida já vem com muito parto, né? Digamos assim. Nasce na dor. Já nasce na dor. E eu vim pela dor, eu vim do mundo. Então eu experimentei o mundo, eu experimentei de tudo no mundo. E quando eu passei por essa lesão que eu tive, que praticamente eu tinha que me aposentar no meu auge com 20 anos de idade, né? Tinha 20 anos? 20 anos de idade. E foi uma lesão onde? Na cervical. E naquela época não existia cirurgia, então você tinha que aposentar. Eu me lembro que foi uma confusão, o Niemeyer, né, que ia me operar, eu estava lá no hospital, e Deus sempre envia as pessoas. Eu me lembro que, assim, eu falo que a cura, ela vem, antigamente a gente vê assim, Jesus curando. Por que Jesus cuspia e usava a terra? Ele sempre usou os elementos, né? E assim, que parece, eu não quero que ninguém ache que eu tenho que cuspir, eu tenho que fazer, senão vira paganismo, né? Muito importante entender que quando Jesus fazia aquilo, era uma forma de mostrar que existia algo natural, que a gente ia poder vivenciar um pouco desse natural também, desse sobrenatural, com o natural que é a gente. Eu não entendi. Então, o Alvinho, que é um cara que criou a ginástica natural, né, que é um cara que é meu treinador durante anos, e o Newton Petroni, que era um fisioterapeuta, craque, que recuperou oRonaldo, eles me tiraram do hospital, né, a gente saiu do hospital, não vamos operar. Você ia fazer a cirurgia? Ia, me tiraram do hospital. E em 8 meses eu recuperei e tive uma das melhores performances, que foi a luta contra o Vanderlei. 8 meses depois da minha lesão. Foi 8 meses depois daquela luta? 8 meses depois da lesão.
Então, assim, eu fui pela dor. E foi muito interessante que a minha tia Cássia, ela se converteu. E ela é pessoa assim, você imagina, ela não sai uma palavra da boca dela. Ela não é aquela pregadora. Mas através dela converteu minha mãe pregou para mim, né? E eu me lembro que naquela luta, né, minha mãe ficava com esse negócio de Deus falou. Eu falava assim, pô, você tá ficando maluca, né? E ela, antes da luta, ela fala assim, ela falou que Deus falou com ela que eu ia ganhar em menos de 47 segundos. E aconteceu. Eu ganhei essa luta em menos de 40. Eu não ia lutar, eu tava com um problema sério de saúde. Eu não tava querendo lutar essa luta. Mas assim, eu tive muitas experiências. Mas mesmo eu tendo experiências, eu sempre voltei pro mundo. Então você pergunta, quando foi? Isso é uma coisa que eu entendi o que é a conversão. Você aceita Jesus, você tem a sua salvação, porque é pela graça. Você não precisa fazer nada, não existe obra nenhuma. Sim. Mas a salvação, ela tem que ter uma prova, né? Que você tem que mudar de vida. Uma evidência eu acredito externa, né? A predestinação é algo que é de Deus. Eu tenho que entender que existe um preço a ser pago, né? Então, é praticamente um atleta que quer ter a performance. Ele foi campeão, mas ele tem que continuar treinando para se tornar um campeão. A salvação, para mim, é como se fosse um cinturão. Para você manter o seu cinturão, você tem que continuar lutando, né, contra os desejos da carne. Então, assim, eu não entendia muito essa... Para mim era muito simples, assim ou não, era muito fácil. Só que quando eu conheci Jesus foi através da vida de Jó. Cara, e é um livro... Você sabe que a escatologia diz assim, quando você começa a estudar Jó, cada um fala de uma, né, assim, existe muita coisa, mas para mim é muito simples, né? O que eu vejo em Jó? Primeiro, Jó era um bom pai. Os filhos tinham comunhão entre eles. É o único bom pai do Velho Testamento. Único. Não teve nenhum bom pai, nenhum outro. Jó era um bom pai. Além dele ser um bom pai, ele era um bom profeta, que ele estava sempre fazendo um sacrifício pelos filhos. E quando eu conheci Jó, eu não conhecia dessa forma. Eu conheci, cara, aquele cara que sofreu injustamente, e eu questionava Deus. Eu falava, Deus, por que Jó teve que fazer? Então eu ficava questionando Deus. Questionando Deus, não é justo. E eu me lembro que uma vez, assim, eu estava fazendo fisioterapia, eu estava na casa da minha avó, tinha um cara que era pastor, estava lá falando de Jó para mim, e eu questionando Deus, e chegou uma hora que eu estava questionando, o cara não sabia mais o que responder. Ele falou, Vitor, ora, pede para Deus te mostrar, que Deus vai falar com você, porque eu não tenho o que falar, porque eu não sei. Então, hoje, só para falar assim, quem não conhece Jó é um homem que sofreu muito, né? Ele não fez nada pelo que ele sofreu, mas foi um momento muito engraçado, porque eu falo que a conversa que houve no Éden entre o diabo e a Eva, quem iniciou foi o diabo. A conversa que inicia em Jó, quem inicia a conversa com o diabo é Deus. De onde você vem? Vagar na terra. Ele começa uma conversa. Viu, meu servo Jó? Ele já tinha. Ele que pescou ali o diabo. Então ele fez de tudo para. A vida de Jó é praticamente uma sombra do que ia acontecer com Jesus e o que acontece com a gente. Também o sofrimento é a única promessa que o cristão tem que ter. Ele tem que entender. Se ele não está sofrendo, eu falo, filho, filha, todo mundo que eu falo, se você não está sofrendo, você está vivendo para o diabo. O sofrimento, a Bíblia fala que produz perseverança, caráter, fé, né? A esperança, né? Então, assim, na minha cabeça, quando eu me converti, eu só queria a solução. Então, porque eu não conhecia nada da Bíblia, eu só queria Deus. Eu achava que Deus era esfregar ali, sair e realizar um milagre. Entendi. Para mim, Deus era aquele cara que me tira da dor. É. Ele vai me salvar. Eu não entendia, então assim, foi muito simples. Mas quando eu me converti... Porque geralmente, e eu percebo muito isso acontecendo com atleta, né? Eu tive a oportunidade de estar com alguns jogadores de futebol, a gente está em Bragança, tem o time, né, o Red Bull Bragantino, e eu percebo que o atleta, ele tem um fim, que é ser campeão, se promover, ganhar, se destacar, né? E é muito fácil o atleta tentar usar Deus, né? Você percebe que muitos atletas são muito supersticiosos e tal. Então, ele fala assim, opa, eu posso ter um cara que vai me dar superpoder para eu ganhar, seja na luta, no futebol. Isso. E aí, você chegar para pregar pro atleta e falar, não. O que acontece agora é que é outro tipo de campeão.
é outro tipo de vitória. Ele é o fim, né? Isso. Ter ele já é o prêmio, né? Aí vira o paganismo, né? Exato. O que acontece? Hoje em dia tem muito cristão fazendo o paganismo, que é misticismo dentro de uma fé. O cristão não tem que ser místico em nada. Primeiro, eu não acredito em sorte. Sabe? Boa sorte não é boa sorte. Deus abençoe. Não, isso aí. Deus abençoe. Porque a sorte é alguém que lançava naquela época para os deuses da sorte, né? Os gregos, eu preciso de sorte, né? Os dados, aquelas coisas, tudo. Então, é muito importante as pessoas que estão assistindo a gente que não existe sorte. Existe esforço e obediência. São os dois elementos que o cristão precisa. Número 1, obediência. Número 2, esforço. Carregue sua cruz. Esforço. Obediência. Não saia do caminho. Porque carregar a cruz, às vezes o cara tá tendo esforço, mas ele saiu do caminho. Ele tá carregando a cruz em outro caminho. Sim. Não existe. Só existe um caminho, o quê? Estreito, porta estreita. Então, eu tava lá, naquele início, cara, Jesus vai me salvar. E no dia seguinte eu pedi, eu falei, nessa noite, como é que Deus é tão maravilhoso? Nessa noite eu orei, Senhor, fale comigo. E eu tava usando um cara que ficava no skate, ele não tinha as pernas. E eu vi ele crescer no skate, vendendo chiclete ali no Leblon. E eu vi esse menino crescer no skate. E ele nunca falou de Deus pra mim. Assim, eu vi sempre sorrindo, sempre alegre, sempre contente. E eu sempre tive compaixão com as pessoas que ficavam no sinal. E geralmente ficava era uma família, era ele, o tio, né? Ficava ali. E eu me lembro que esse cara nunca falou de. E nesse dia, no dia seguinte, eu tinha uma picape alta e eu vestia aquele negócio no pescoço, né? Indo pra fisioterapia. E eu usei o cara, eu falei assim, exemplo. Eu tava usando exemplo. Um cara que não tem uma perna não é mais feliz com quem tem uma perna. Então eu tava sempre usando o exemplo do natural. E ele querendo me mostrar que a felicidade não está no par de perna, sim, está dentro de você. E eu não entendi a felicidade dentro. Por quê? Foi o que você falou. O atleta quer solução. Todo mundo que passa por um sofrimento, ela quer o quê? Sair dele. Então existem dois... O que o sofrimento produz? O sofrimento produz perseverança. Né? Que é o quê? Continue nele, não saia dele. Então, exemplo... É muito simples para mim entender hoje que eu, como atleta, eu sei que eu vou sofrer, mas eu quero sofrer e quero ganhar. É uma recompensa. Que é uma recompensa. Só que nem sempre você vai ganhar. Só que como é que você transforma uma derrota em vitória? Cara, é a vida do cristão. Só que foi o que você falou, a gente quer fazer de tudo. Então, existe um perigo muito grande onde o cristão começa a virar um cristão pagão. E o paganismo é satanismo, não é cristianismo. Então, hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendi. Eu queria a solução. Mas Deus foi tão misericordioso que eu usei o cara como exemplo. No dia seguinte eu tô indo fazer a fisioterapia, tava chovendo. O cara bate no meu carro, não vi ninguém, eu olhei para baixo, era o cara do skate. Eu não tinha feito associação. Eu abri o vidro. No dia seguinte o cara tava falando de Jó para mim, a gente tava conversando de Jó, já tinha uma semana. E eu me lembro que quando eu abri o vidro, esse cara... E aí, meu irmão, vou comprar um chiclete. Eu tava chorando, porque eu tava indo chorando. E eu adorava hip hop, né? E eu me lembro que eu tinha um struggle de largar as minhas músicas do mundo, né? Eu era muito preso ao mundo, né? Eu tava muito preso ao mundo. E às vezes eu ouvia, e não tinha, naquela época não tinha 1997, não tinha hip hop crente naquela coisa. O crente era bem radical ou não, né? O lutador com tatuagem nem podia entrar na igreja. Algumas pessoas falam assim, nossa, isso é, enfim. Aí eu tava lá, eu levei pra baixo, fui comprar o chiclete. Ele, cara, não quero que você compre chiclete, não. Eu quero só te falar que, pô, há um tempão a gente se vê, pô, Jesus te ama. Eu não tinha pegado nenhum. Eu falei assim, pô, Vitor, tem muito cara aqui que dirige de carrão aqui, olha pra mim no skate, sem as pernas. Acho que não sou feliz, mas, cara, eu sou muito mais feliz que muito... Caraca, ele falou isso. Cara, falou isso. Eu sou muito feliz que muito cara que tá de carrão aí, cara. Eu tô aqui, mas, pô, Jesus vai fazer algo na sua vida, Vitão. Fica firme com ele. Cara, quando ele falou aquilo... E eu sempre fazia sabe quando você faz a mutreta no trânsito pra pegar o túnel ali? Cara, nesse dia, eu tinha certeza que Deus falou comigo. Primeira coisa que eu abri o vidro, fiz uma coisa errada. Eu comecei a jogar todos os CDs que eu tinha do mundo fora. Jogando pela janela. Eu tava jogando um lixo, mas eu tava tão apaixonado naquele momento. Foi um encontro
Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz audível de Deus. Como uma voz audível? Ele falou através de uma situação. Mas às vezes eu descobri. Aí o problema também é que você pode virar pagão. Você quer esperar sempre uma situação. Você precisa de um profeta, você precisa de uma disso. Cara, e quando eu descobri que tudo já está escrito na Bíblia, então eu posso ouvir a voz de Deus todos os dias. Palavra. Então o grande problema do atleta é que ele não quer ter o esforço dele ler a Bíblia. Ele quer que alguém fale para ele. Então por isso que hoje tem um problema muito sério nos atletas. Eles têm os personal pastor, né? Tem um personal trainer, o cara tem um personal pastor, personal prophet, né? E acaba que os caras ficam no salário dos caras, entendeu? Tipo assim, tem que ter uma profecia. Então, se hoje eu pudesse, né? Inclusive os meus filhos são atletas, eu falo assim, nunca dependa espiritualmente do papai. Nunca. Nunca, porque herança não se dá. Não tem como eu te dar uma herança espiritual. Você vai ter que comprar a sua. Com o sangue dele. Deus não tem neto, né? Isso é só filho. Então não existe herança. No céu, você é filho, não entra neto, não entra sobrinho. Né? É uma coisa que você tem que conquistar. Vem por 2 ingredientes: obediência e esforço. Sim. A salvação não vem pelo meu esforço. O meu esforço mostra que eu fui salvo. Né? Assim, então, assim, uma evidência. É uma evidência. Então, assim, para mim hoje é muito simples e muito fácil, mas hoje por quê? Demorou anos porque eu fui usado, pessoa já veio, profeta, o cara aquele cara que fica te dando profecia. Cara, e eu passei por todas as linhas que você pode imaginar. E eu descobri, cara, só existe uma forma de eu ser livre desse paganismo cristão que hoje em dia muitas pessoas vivem, sabe? Sim. Quando um cara me liga e fala assim, até de você, Douglas, assim, muita gente, o cara você tem que conhecer, o cara é de Deus. Quando o cara começa a falar muito de uma pessoa, eu oro pela pessoa, porque, cara, que o coração dessa pessoa não mude, porque você sabe como é, quando começa a te elevar e te exaltar, é um perigo muito grande, porque o que aconteceu com Lúcifer antes dele ser banido, né? Ele era o mais lindo, ele era o mais formoso. E quando entra no coração dele, então assim, nós carregamos essa maldita carne, né? Que eu falo que a gente dorme e acorda com o diabo todo dia, né? Os meus 3 inimigos, você conhece os 3 inimigos eternos? Diga. A carne, o diabo e o mundo. O pior deles é a carne. Sim. Porque eu durmo, acordo com ela. Agora imagina eu, diferente de você, nasci no mundo. Meu pai, me lembro que era aquela coisa normal, pô, vai perder a virgindade, eu vou te levar num prostíbulo. Eu vivi o mundo, eu fui introduzido nesse mundo negro, ruim, mal, consome, o homem tem que ser mulherengo. Você imagina quanto trauma eu carreguei? Quantos traumas eu tive que superar? E quando eu aceitei Cristo, essa maldição foi, na hora, abolida por gerações. Então hoje os meus filhos nascem como você. Então assim, cara, se eu pudesse falar hoje para todos os filhos de pastores, o mundo não é bom. O mundo não tem nada de bom. A cultura do mundo, só que hoje eu falo, nem tudo que brilha é ouro. Então esse é o problema, que tá todo mundo engajado nesse mundo, e eu vejo essa cultura do mundo sendo aceita dentro da igreja. Isso me preocupa muito. Então, assim, como eu passei, eu falo... Aí você pergunta, Vitor, quando é que você se converteu hoje? Eu me converti hoje. Para mim, a conversão é diária, a salvação é um dia só. Eu fui salvo naquele dia que eu fiz aquela confissão, mas eu demorei anos para chegar aonde eu tô hoje, e eu tô longe de quem eu vou me tornar. Então eu falo que sim, ontem é um cheque cancelado, amanhã é um cheque predetado e hoje é dinheiro na mão, né? O meu filho falou assim, papai, mas você era bom antes. Eu falei assim, não, eu não sou bom nunca. A Bíblia fala que ninguém é bom, só Deus é bom. Eu estava trabalhando pela bondade que tem em Deus, a misericórdia que tem em Deus. Então assim, para mim hoje é bem simples, né? Não tem ninguém bom, só tem Deus é bom. E tá todo mundo aqui crescendo, aprendendo nessa luta da conversão diária. Eu acho que tá todo mundo sendo convertido. E quando você se converteu, nesse primeiro encontro com 20 anos, né? Eu acho que eu tinha 20 anos, Você já era casado, não? Não.
Não. Você casou depois de quantos anos? Eu casei com 20... Eu casei em 2000 e... Nossa, agora você me pegou. 2003, a gente casou. Em 2003. Eu tinha o quê? 27, né? 26, e aí, a sua esposa já tinha tido encontro com Jesus? Nada, eu era solteiraço no mundo. Eu era no mundo. Eu conheci a Joana com... A gente se conheceu... A gente namorava, saí, depois demorou um ano, a gente voltou. Aí teve a Casa Artística. Quando saiu da Casa Artística, a gente começou... Nossa, ali foi eu fui o convertido mais mundano que você pode imaginar. Porque, na realidade, a minha batalha, a minha conversão não foi uma conversão genuína naquela hora. Uhum. Eu falo pra você o que acontece. Eu usei Deus como barganha, foi como você falou, como se fosse pra mim, Deus não tinha um relacionamento pessoal. Ele era um realizador de desejos. Era o gênio da lâmpada. Vai me salvar, é o gênio da... Então, assim, eu não tinha um entendimento cristão. Eu sempre quis Deus, eu sempre tive conexão com Deus, mas eu não entendia, porque ninguém me ensinava Deus. Ninguém me ensinou quem é Deus. Depois, eu fui aprendendo aos poucos, assim. E esse é um grande problema, porque às vezes você pode aprender... Hoje foi o que eu te perguntei, quantos tipos de cristianismo tem? Cara, tem diversos. Diversos tipos de cristianismo. Qual que é o certo? Cara, é a Bíblia. Para mim, quando você vê... Eu falo que toda deforma teve reforma. Na igreja, quando sai lá de Atos, né? Saiu de lá, e ela é aceita em Roma, ela vira católica. Precisou ela ser reformada, alguém reformar a igreja e falar assim, cara, isso aqui não é o que está escrito. Né? Alguém trouxe 66 livros, então assim, eu acredito nesses 66 livros, e hoje eu fico vendo que hoje a falta do conhecimento desse Cristo Salvador de maneira simples, porque se for complicado, eu tô fora. Jesus tem que ser simples. É um caminho simples, é estreito, não é largo, é coisa bem simples. E eu acho que ele não foi feito pro super inteligente. Então, assim, para mim, hoje em dia é muito mais fácil, mas eu passei por esse processo de conhecer, de viver para Cristo. Então eu falo que eu não era convertido, eu era convencido de que Deus é bom, mas eu não estava honrando o meu cristianismo, né? Então, assim, eu passei por muita dor, foram muitas cicatrizes. E como é que era para você, ou como é que é até hoje, né, na verdade, essa relação do esporte e o esporte que você pratica, que é luta, né? Que é diferente do cara que tá chutando bola lá, é contato, é luta, né? Que alguém poderia relacionar com briga, né? Talvez o único contato que alguns tiveram com a questão da luta foi numa briga, né? E no seu caso é um esporte. Mas como é que era essa relação do evangelho e a questão da arte marcial e do esporte? Primeiro, eu era muito condenado nas igrejas. Né? Imagino. Assim, cara, você tem que largar. Eu me lembro que os pastores, cara, você tem que largar, isso aí é do demônio, isso é do diabo. Você não batendo pode. nos outros. Aí eu me lembro que que eu não conhecia a Bíblia, então eu falava assim, cara, eu não posso voltar aqui, essa igreja não me aceita. Eu queria queria aprender, né? Sim. E foi assim que eu conheci o Dan. Depois eu te falo como eu conheci o Dan. Onde foi meu encontro verdadeiro. Eu tô sempre no encontro verdadeiro. Acho que tá todo mundo se encontrando com Jesus todo o tempo, né? Mas assim... Mas tem uns pontos na vida que são importantes. São importantes, né? Mas eu me lembro que eu tinha tatuagem e eu fui num lugar e a mulher começou a me condenar, mas eu já tinha lido a Bíblia. Eu falei assim, cara, se eu não posso tatuar, você não pode botar brinco. Porque eu tinha lido lá. Eu falei assim, você não pode botar brinco. Você não tá, pô, você depilou? Checkmate. Você depilou? Não pode depilar, pô. Não pode cortar o negócio. Eu falei assim, cara, a lei era braba. Se a gente for vir na lei, por isso que... Quando eu falo assim, me dá muita agonia quando o pastor fala assim, a lei mata e o espírito vivifica. A lei mata, quer dizer, a lei do Antigo Testamento ela mata. Mas você tem que viver a palavra de Deus. Sim. Não vem com esse papinho... porque às vezes o cara quer ser muito espiritual, sabe? Aquele cara quer viver aquele misticismo, aquele cristianismo, paganismo. Não esquece com isso, meu irmão. A Bíblia fala como é que você tem que viver, como é que você tem que se vestir. Como um bom pai, né? Como você... Tudo, como é que você tem que ser como cristão. A Bíblia te ensina que existe uma doutrina. Então, a lei, a letra,
salva, né? Que a letra é a palavra de Deus. Quando você fala de a letra matava, agora a letra salva. Então, assim, eu vejo que ali ele tá dizendo, né, que a letra sem o Espírito, porque o cara pode usar o versículo para qualquer coisa. A gente começou guerra por causa de versículo, né? Mas ele tá falando sem o Espírito, agora com o Espírito, essa é a lei. E o Espírito é o quê? O Espírito é você obedecer. Porque Sim, assim, o que é o Espírito? Quando você começa a botar... Porque na minha cabeça, cara, eu preciso ser espiritual. Peraí, preciso fazer o quê? Meditar. Não, cara, isso aqui é espiritual. Obedecer. Obedece. Cria um relacionamento porta fechada. Isso. E eu falo assim, se a gente pudesse mostrar a realidade de quantas pessoas têm porta fechada com Deus, eu vou confessar aqui agora, é muito menor do que a gente tem com os outros. A porta fechada é você e Deus. Ele ensina a orar. Vai pro quarto, fecha a porta e ora. E busca o seu Pai em secreto. Quantas pessoas fazem isso constantemente, diariamente, quantas horas por dia? Se você ouvir até uns pastores, não tem tempo, porque sexta tem evento, terça tem evento, quarta tem evento, quinta tem evento. Tem evento todo dia da igreja. Então, assim, qual o tempo? Aí tem igreja, tem 3 filhos, tem 4 filhos, tem igreja, tem folha de pagamento. Qual o tempo que eu fico imaginando? Como é que cria tempo com Deus? Você tem que separar todo dia, no mínimo, 2 horas do seu dia com Deus. Porque se ele é o mais importante... Então, assim, como eu vim do esporte, para mim tudo é o quê? Repetição. Entendi. O esporte é o reino. A luta é a Bíblia. E quando eu comecei a conhecer Benaia, tem muitos pastores que nem fazem ideia. Um pastor me quem é Benaia? Eu falo que tu não conhece Benaia? Benaia? Eu falei, Benaia. O maior guerreiro que teve, que foi fiel, que não se vendeu. Cara, o cara que matou um leão no dia de neve. Então, existiam os homens de guerra, se não fossem eles, né? E o engraçado é que eu não tenho muita semelhança com Sansão, mas eu tenho com Benaia, pela fidelidade ao rei, né? Pelo um cara que não tinha... Ele não tinha... Ele obedecia, né, o rei. Então, assim, para mim, quando eu descobri que a obediência, o lutador, né, o samurai, aquela coisa toda do samurai, da lealdade, cara, o cristão é um lutador. Entendi. O cristão, ele tem que ser um lutador. Você começou a perceber essa questão do atleta e da luta ali na palavra. O próprio Paulo fala. O próprio Paulo usa o boxeador, o wrestling, o corredor. Cara, o próprio fala que a vida de um atleta é para uma coroa corruptível. O que acontece? Ela vai passar, não é que é corrupta, é que ela passa. Ela não é, exemplo, eu ganhei o cinturão, mas o cinturão não é meu para sempre. O que ele queria, quando ele fala que é corruptível, é que não é que é ruim. Não. Mas eu preciso entender que existe uma coroa me esperando na glória. Superior. Cara, e eu falo para você a verdade, hoje em dia a maioria dos cristãos não vivem para a próxima vida. E quando eu digo a próxima vida é agora, ela não é depois. A eternidade ela é conquistada agora. Por isso que eu falo, o cheque, né, o passado é um cheque cancelado, o amanhã é um cheque predatado e hoje é o dinheiro na mão. Mas esse dinheiro que eu deposito hoje é a minha herança amanhã. Então, assim, o cristianismo, ele hoje em dia, para mim, é muito simples, mas ao mesmo tempo que é muito simples, eu sei que é complexo para quem não conhece. Então, tem gente que está vendo agora, o que ele está falando? Quando você começar a entender a Bíblia, que existe um antes e um depois, né? O antes foi a queda, o depois é a salvação. Cara, foi muito simples de entender. O homem caiu, o homem foi redimido pelo próprio Deus. Para mim foi muito fácil aceitar, pô, imagina. Como é que um Deus, eu sempre falo, como é que um Deus pode estipular regras que nunca viveu no meu corpo? Eu me lembro como o Carson Grace falava para mim assim, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Aquilo me marcou. Eu falava, não existe isso, Carson. Não existe. O que você faz é mais importante para mim. Falava para ele? Falava para ele. Ele não entendia. E por que ele falava, não faz o que eu faço? Porque ele não treinava, ele não se alimentava direito. Eu falava, cara, tu não tá, por que você não faz? Por que você não... eu falo o que eu faço, meu irmão, eu já entendo, já fiz isso aí, eu já fiz isso. Entendi. Cara, eu falei assim, mas faz agora. E ele falou isso para mim, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E isso eu não faço em casa. Por isso que eu compito até hoje, por isso que eu adoro treinar, por isso que eu estou sempre me desafiando. Porque se eu quero ser um exemplo para os meus filhos, eu tenho que ser um exemplo nessas 3 áreas. No meu corpo, na minha alma e no meu espírito. E acaba que o cristão, ou ele quer espiritualizar tudo,
ou espiritualizar só uma parte. Exemplo, eu acho que é pecado um cristão não comer bem. É um pecado. Ele não está usufruindo do quê? Porque se ele hoje é o templo do Espírito Santo, como é que ele está comendo mal? Amanhã ele vai ser julgado pelo corpo dele também. O corpo dele vai ser julgado. Pô, Vitor, isso é heresia? Não, está na Bíblia. Paulo fala, o seu corpo vai ser julgado. Porque da maneira que você usou ele, agora fala, corpo, o que é corpo? Corpo é estômago. Estômago que entra, a sua comida não vai só pro seu fígado, ela vai pro seu estômago. O estômago tem vários neurônios no estômago. Já foi comprovado. E o seu olho? Seu olho é seu corpo. O que você olha é a comida. Qual é a comida que você come? Então, para mim, é muito simples. Assim, quando eu comecei a entender a Bíblia, eu falei assim, cara, o cristão é o melhor atleta do mundo. Ele precisa fazer a dieta do corpo, do estômago, do ouvido e o que? Das mãos. O que ele faz. Essa dieta é para todo cristão. Só que a gente quer fazer o quê? Não. Eu me lembro que eu adoro ir nas igrejas e o pessoal, quando me convida, eles perguntam o que você gosta. Cara, eu falo assim... De comer? Eu falo, eu gosto de fruta, vegetal, só coisa saudável. Eu falo assim, mas você não come bolo? Eu falo assim, eu não como comida do inferno. Você não... Eu brinco. Eu falei assim, cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá ouvindo aí, né, Pedro? E assim, é brincadeira, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, me dava agonia quando eu chegava nas igrejas e eu via aquele banquete, né? Eu via o banquete, né, refinado, açúcar refinado. Cara, eu fico imaginando, imagina Jesus voltando hoje e falando assim, o que vocês estão fazendo? A minha mesa não era isso. A minha mesa não era assim. E ele comia bem. Né? A minha mesa não era assim. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que entender que a gente está o tempo inteiro ou cultuando ou cultivando. Tudo. Nosso ego. Então, para mim, a palavra ego é o quê? Esforço, garra e obediência. Esse é meu ego. Nós estamos alimentando o nosso ego todo o tempo. Sim. Então, assim, eu tenho que ver essa camisa apropriada. Exemplo, eu me lembro que a Joana falou assim, cara, Vitor, você não tem noção. Você anda de cueca, porque para mim era normal. Então hoje, e a Bíblia fala, cara, a gente tem que se vestir modestamente. Então assim, hoje, não é que eu sou, Vitor, você é muito radical. Mas o atleta agora, tem que ser radical. Nessa parte da comida é interessante que acabou que na igreja, assim, é como se a gente deixou um pecado ali de lado, né? Então, tipo assim, a gente fala contra a imoralidade, ninguém tá lá defendendo que tá certo a imoralidade sexual, ninguém tá defendendo que tá certo o adultério, o roubar, o mentir, o matar, né? Agora, a glutonaria, a gente faz essa brincadeira entre nós, né? Pô, crente não bebe, hein, mas come e tal, não sei o quê. Virou uma piada nossa e que continua sendo aquela válvula de escape, né? Total. Então, assim, eu não faço essas outras coisas, mas isso eu faço. Isso aqui eu faço e eu não quero nem pensar sobre isso. Eu tenho orgulho de fazer. Isso, e a gente não vê nem problema, né? Aí eu acho que o Senhor está nos despertando para isso. O Senhor está nos chamando eu creio. Para essa compreensão. Por muito tempo a gente teve esse pensamento grego, no sentido de alma e corpo, separado. E o pensamento judaico é uma coisa só. Uau. E tanto que Jesus vai ressuscitar o nosso corpo. Ele ressuscitou com o corpo dele. E ele comeu, né, com os discípulos. Uau. Então, assim, ele é um homem com um corpo, né? Então, o corpo importa. Deus criou o corpo. Deus ama o corpo, né? Importa. E então, assim, eu acho que a igreja está começando a despertar para isso. Uma vez eu ouvi um pastor falando um negócio interessante. Ele falou, será que... porque olha, Paulo, quando ele vai falar... tudo que vocês fizerem, glorifica a Deus em tudo. E aí ele usa esses exemplos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E olha os dois exemplos que ele usa. Quer comais, quer bebais. E a pergunta que eu tenho é, nós estamos comendo e bebendo para a glória de Deus? Né? E aí eu vi um pastor falando assim, então, por exemplo, você está diante de um pudim que o homem fez, né? Na sua criatividade. E uma manga que Deus fez. E aí você fala, não gosto do que Deus fez. E eu gosto só do que o homem fez, do que a gente criou. Eu não suporto uma fruta, eu não suporto... E a gente pensa, cara, será que isso não tem a ver aquilo que com a glória de Deus também? Assim, e aí a gente não tá nem entrando nesse aspecto radical do nunca põe açúcar na sua boca, mas assim,
Pra gente pensar, né? De tipo, cada vez mais nós estamos nos afastando do que Deus... Porque se a gente fosse falar assim, qual que é a dieta ideal? Como que Deus fez? Total. Acabou. Tipo assim, como que Deus fez? É muito difícil você conseguir... Aí, o que você falou, volta aquilo que você falou. O homem no centro, Deus no centro. Eu volto e falo assim, tudo que tem o homem no centro, eu tô fora. Então assim, a minha dieta é o seguinte, como é que eu faço? Como é que hoje eu vivo? Vamos lá, hein? Qual que é a dieta do Vitor Belfort? A minha dieta, como é que eu vivo? Vamos lá. Lá em casa, assim, a gente come de tudo. A gente come hambúrguer, a gente come batata frita. Mas você fala assim, cara, pode. Quais são os elementos que você usa? Vamos supor, o óleo que você frita a batata é um óleo bom, um óleo ruim? Entendi. Então assim, você pode comer as coisas, você pode comer a pizza? Pode. Existe hoje em dia, você faz uma massa de... Você pode fazer exemplo, você pode fazer hambúrguer com repolho, você pode fazer hambúrguer com pão bom, que é um pão Ezequiel, um bom... tudo você pode. Né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então assim, ensinar as pessoas a comer um doce, pode, você faz uma sobremesa, você gosta de sobremesa, gosta de brigadeiro, tem um brigadeiro fit, você pega lá, você pega o date, você cria algo para saborear, é importante você saborear. Eu não quero que ninguém venha, vou comer fez. só, não, eu como de tudo lá em casa, só que o meu hambúrguer, ele é totalmente saudável, a minha pizza, saudável, a minha panqueca, saudável, pô, cara, eu tenho que comer, a minha massa, saudável, tudo eu consigo comer. Hoje existem elementos, são os elementos. O problema todo é que as pessoas estão usando os elementos errados. Então, por exemplo, quando você pega algo que você vê o homem mais no centro, quando eu vejo que tá ficando muito meu. Até eu estava ensinando outro dia a minha filha a adoração. Eu falei assim, filha, toma cuidado hoje, porque a adoração a Cristo, música cristã para ouvir no carro, beleza. Agora, deixa eu explicar quando você está adorando. Não pode ter muito eu. É tudo dele, ele. Cristo, aí eu falo para você, em inglês você vai entender. Eu falo que é o flip of a letter. É quando você pega uma letra, que é o me. Né? Todo mundo me. O me é o quê? Eu. Você pega o M. Quando você vira o M, vira o quê? Nós. Então assim, Deus, ele virou uma letra. Ele foi essa letra. Eu vou morrer para que vocês sejam salvos. Então ele foi a letra. E essa letra tá escrita. E essa letra tá dizendo ali, fala direitinho. Cara, esquece, não precisa ficar expert em tudo. Cara, é muito simples o evangelho. Ele fala, eu não fiz nada para os inteligentes, eu fiz para quem não é inteligente. Então, assim, não é complexo, é simples. Só que ninguém quer o simples. Como é que as pessoas se vestem hoje? Não, tem que estar toda enfeitada, tem que estar de um jeito. Não tô assim, eu não tenho um tênis tal, eu não tô com a blusa tal, não tá de marca. A gente começa a ver que o homem tá... Então, quando eu vejo que eu tô muito no centro, eu falo, opa, sai. Então, a minha dieta é simples. O que eu como, o que eu bebo, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu toco, né? E o que eu faço. Aí vem no fazer, o esforço. O esforço é o fazer. E eu acho que hoje complicaram tudo. Então, assim, pode tudo. Gosta de salgadinho? Tem um salgadinho. E eu acho que uma coisa que tá também complicada, assim, é que virou uma parada que toda refeição tem que ser um banquete de prazer. E aí a gente parou de nutrir o corpo, né? E agora é ter prazer. Né? Você falou tudo. Olha que palavra perigosa. Prazer. E aí todas as refeições... Porque assim, não tem problema, como você disse. Um momento, eu vou criar uma sobremesa e ter um momento de prazer. Agora você pode reparar que a gente tá colocando sobremesa depois de todas as refeições. Porque é como se... E aí eu acho que tem muito a ver a gente não tá satisfeito em Cristo. Total. A gente tá buscando uma satisfação aqui. Então, assim, é como se toda a refeição eu tenho que ter... E quando o povo tava no deserto, eles começam a falar assim para Moisés, poxa, pra que você tirou a gente do Egito? Lá tinha cebolas. Do que eles estavam falando? Eles estavam nutridos. Tinha maná todos os dias, tinha água, tinha ali algo para nutrir o corpo deles. Mas eles estavam falando assim, mas eu tô com saudade dos prazeres né? Então eu acho que a gente entra num perigo muito grande, entendeu? Quando você começa a perceber, tipo assim, toda refeição tem que ser um banquete do prazer. Não, mas eu quero um negócio gostoso. Vamos comer um negócio gostoso. Comecei a ver meus filhos assim, nossa, mas nós vamos jantar o resto do almoço? Ué.
Tem carne, arroz, salada. Tal. De novo? Não tem problema. Sobrou, a gente vai jogar fora. Não, mas vamos pedir um negócio gostoso. Porque aí parece que toda refeição tem que ser um banquete do prazer. E é aí que a gente se perde, né? Total. E na realidade, eu acho que vai para onde eu entendi. A vida do atleta, ele se esforça, se sacrifica para ter o prazer. Que é um momento de glória. É onde ele é o centro. Uau, levantou a mão, colocou o cinturão. Todo mundo... Uau, você é o cara, você fala, você não sei o quê, você provoca o outro, você vai... E eu me lembro quando eu comecei a entender que tudo era Cristo. Quando eu comecei a... Cara, quando eu falava de Cristo no microfone, muitas pessoas se sentiam ofendidas. Ah, é? Naquele final da luta? Total. O próprio Dana White falava, como é que você tá falando? Como é que você... Para de falar de... Dana White falava? Eu falava assim, para de envolver Deus nisso. E assim, mas eu entendo, porque eles não conhecem. Sim. Quando você não conhece, você só conhece o quê? Cara, eu preciso vender luta. Ele é o promotor, ele quer que vende a próxima luta. E, cara, eu falava com tanta naturalidade, porque era ele que estava me dando força. É ele que continua me dando força. Então, assim, se você se exalta, né? Se você se exalta, se você fala, cara, dá sucesso. Quando você começa, e eu vejo o povo cristão, isso me entristece, que é o povo mais dividido. A gente não suporta o cristão, né? Então começa essa divisão. Então, por exemplo, quando você é do mundo, todo mundo te suporta. O mundo inteiro vai te suportar. Então, assim, quando você começa a viver, você às vezes é criticado pelo cristão. Por que você está fazendo? Que era o meu caso, eu era lutador. Cara, você não pode fazer, o que você está fazendo não é legal. Né? Então, assim, o grande problema é que o cristão, que são os irmãos, então, eu vejo a importância do que é uma igreja. Uma igreja não é o nome da sua igreja. Primeiro a pessoa entender que a igreja é você. Você é a igreja, você é o templo. A gente estava falando do culto familiar, né? De você, eu entendi que a minha prioridade como um cristão é minha família, minha esposa primeiro. Agora vem os meus filhos. Depois que tem isso tudo, vem a minha família, né? Minha igreja espiritual. Então, a igreja, né, reunião é muito importante. Eu acho que a solução do mundo está dentro da igreja. A solução da política está dentro da igreja. Só que a solução da igreja como um todo é o quê? É essa maturidade que a gente está falando aqui, que era aquele Vitor que era antes e o Vitor que é hoje. A busca, e eu falo que a Bíblia é muito fácil. Um dia é como 1000 anos é como um dia. Você que faz dos seus dias, você pode fazer de um dia, cara, amadurecer em um dia. A Joana parou de beber álcool em um dia. É mesmo. Ela largou o palavrão em um dia. Ela dormiu falando palavrão, no dia seguinte nunca mais falou um palavrão. Os meus filhos nunca viram um palavrão da minha mulher. Por quê? Houve uma conversão. Existe uma conversão, só que você começa a botar prazo. Por exemplo, estava falando com meu pai, né? Ele falou assim, cara, você quer que eu mude da noite da água pro vinho? Eu falei, é assim que Jesus falou. Jesus pegou, é da água pro vinho. Foi o primeiro milagre. Esse exemplo, né? Você usou bem é esse mesmo, é da água pro vinho. Por isso que ele fez a água pro vinho. E o problema é que o cristão começa a botar o quê? Não, peraí. Cara, estão exigindo muito de mim. Cara, é igual atleta. Meu filho falou assim, lá em casa, cara, você é muito duro com seus filhos. Eu falei assim, meu filho não tem problema, não. Vai lá perguntar pro meu filho agora, vai perguntar, você tem mais orgulho do meu filho ou do seu filho? Caramba, é verdade. Porque olha o que seu filho segue, olha o que ele vê, olha o que ele bebe, olha o que ele come. Eu perguntei assim, você tem mais orgulho do seu filho ou do meu filho? Quero que você responda a verdade. Do seu filho. Eu falei assim, então por que você não faz com o seu? Então, hoje em dia, a gente tem que entender que se você falar assim, Vitor, qual é o seu propósito de vida? Hoje eu entendi, meu propósito de vida sempre foi o mesmo. Só que eu tirei eu do centro. Quando eu consegui tirar o Vitor do centro, é a mesma pegada, só que agora Deus está no centro. Então, assim, o propósito de todo mundo, você pensa assim, Vitor, como é que descobre o propósito? É fácil. Você está no centro ou Deus está no centro? Então, quando você consegue colocar Deus no centro, é como se você colocasse o melhor CEO na sua empresa. Ele não vai falhar. É aquela manga que você falou. É perfeita. Né? Então, assim, é muito simples, mas é muito difícil na prática. Sim, porque é renúncia, né? Agora, na sua carreira, assim, né? Hoje você falou que você está com? 47. Qual foi a luta mais emocionante da sua carreira, assim, na sua visão? Primeira vitória. A primeira vitória. Eu fiz um contrato com Deus, você sabe, né?
No dia da pesagem, eu tava com tanto medo, eu peguei um papel e eu fiz assim, ó. Eu me esqueci de falar disso. Senhor Jesus, eu tinha um guardanapo. Eu tenho dois, esse guardanapo eu não tenho mais, mas eu tenho aquele guardanapo que eu te falei da luta do Dana, do braço do John Jones, né? Do braço do John Jones. Eu falo que é o guardanapo do braço do John Jones. Mas pelo menos houve transformação. Amém. Eu peguei esse guardanapo e ia escrever, Senhor Jesus, assim mesmo, Senhor Jesus, se você me der essa vitória amanhã, eu vou te servir e nunca vou te largar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19. Uhum. Eu escrevi com tanto medo, que eu ia lutar 2 lutas com os caras gigantes, não tinha divisão de peso. Era onde? Primeira luta do UFC, foi quando eu fui campeão. Uhum. Isso foi em que país? Nos Estados Unidos. Aqui? Foi no UFC, não, nos Estados Unidos isso. Isso foi eu lutei no Alabama, era pra ser em Alabama. Nova York, a gente acabou lutando no Alabama. E eu escrevi, e no dia seguinte eu fui campeão. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Não seguir a Cristo. Não seguiu. Porque era uma barganha. Era uma barganha. Mas A finalidade não era ele, mas né? você vê como é que foi. Deus cumpriu aquele Mas ele guardanapo. é lindo assim, como o Senhor tem paciência com a nossa infantilidade, né? O meu filho, a minha filha Luísa, ela chega pra mim assim, se ela vem assim, ó, papaizinho, eu te amo. Você vai pedir alguma coisa pra mim. E eu sei disso. Eu não falo, não, ela vai pedir, se tiver ao meu alcance eu faço e tal, porque eu sei que é uma fase. Agora ela não pode estar com 40 anos de idade, papaizinho, não sei o quê. Não, ela tem que amadurecer, ela tem que aprender. Então assim, eu vejo esse Deus que ele tem paciência, né? Tem. Com as nossas infantilidades. Eu falo assim, ainda bem que eu não sou Deus, porque eu acho que eu ia condenar todo mundo pro inferno. Cara, e eu sou assim, eu sou muito ferro e fogo, né? Sim. Porque eu só descobri o que é bom pra mim, né? Então, tipo assim, eu sou um cara que, se você falar assim pra mim, Vitor, eu vi que você fez uma coisa errada. Se você me desafia, cara, eu sou muito bom pra responder. O Danduque, ele falou uma coisa comigo, quando eu fui primeiro ao aconselhamento de casamento, ele falou assim, você é frouxo e covarde. Uau. Aí mexeu. Cara, foi na hora, eu respondi na hora. Aí foi na jugular. Mas foi na hora, eu respondi na hora. Tipo assim, o Paulo Júnior, que é um grande amigo meu, assim, um professor, um cara que tá tempo falando comigo, quando ele me exorta, eu recebo na hora. E assim, as pessoas que estão do meu lado me exortam, meu filho me exorta, a minha mulher me exorta, em Cristo. Então aquilo que você entende que tá certo ali, que cara, você errou. E eu acho que as pessoas têm assim, hoje tem um grande problema, né, que eu até falo com meu filho. Tem aquela coisa assim, o nosso filho fala assim, pô, pai, para de me julgar. Eu falo, não tô te julgando, eu tô te exortando. Sim. O julgamento é quando eu tô te condenando. Então, hoje na igreja, os pastores têm medo de exortar. Mas não, ele vai embora da igreja. Cara, o que mais falta hoje é exortar. Porque tá todo mundo falando do prosperidade, motivação, é tudo inspiracional. A Bíblia não é inspiracional. Só existe um inspiracional, que é Jesus. Eu quero ser igual a ele, mas ninguém consegue. Essa é a busca. Mas a Bíblia é o tempo inteiro o quê? Cara, Tito, a carta de Tito, a carta de Romanos, a carta... Cara, as cartas são ensinamento. Sim. Então, assim, se você quer ser um cristão de verdade, você vai precisar ter gente do seu lado que vai te ensinar e não te julgar. O julgado é quando você está abandonado, é quando eu fecho a porta e nunca mais te ensino. Agora, se eu estou te ensinando... Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que eu não estou aqui julgando ninguém. Não pode isso, não pode aquilo. Não. Se você quer viver no caminho estreito, você escolheu o estreito. Então, o estreito tem uma regra. Né, que, não pode. Não, você pode tudo. A Bíblia fala que você pode tudo, mas quando você chega lá... Aí eu falo para muitas pessoas, as pessoas não gostam dessas palavras, mas é verdade. Preguei no seu nome, curei no seu nome, fiz milagre no seu nome, ele vai falar o quê? Não te conheço. Então, para quem que ele tá falando aquilo? E aquilo que a gente veio conversando no carro, né? Eu acho que você fala desse jeito que você tá falando, por você ter vivido e viver a questão do atleta profissional. Por que eu falo isso? Porque o atleta profissional, ele vai além da estética. Então, porque, por exemplo, você pode estar aqui e você parecer forte, né? Hoje em dia o cara consegue pôr silicone. Nem isso, o cara consegue pôr silicone aqui se ele quiser. Uau. E tal. Só que aí, se você for para uma luta com ele, aí a realidade vai aparecer se você treinou ou não. Entendeu? Então, é disso que você tá falando. O cara, em seu nome, eu fiz isso em seu nome, era estética, era silicone, né? Vamos dizer assim. Era isso mesmo. E aí ele vai falar, cara, agora aqui no Vamos Ver, você não
tinha me seguido de verdade. Eu não te conhecia. Uau, entendeu? não tinha intimidade com você. Na luta, Porta fechada, na luta lá que tá na televisão, tá com as câmeras, né? Seu filho lá, no jogo, tá com a câmera, vai ser exposto o seu secreto. Né? Uau. Quantas vezes você foi na academia ou não, quantas vezes você fez obedeceu o seu treinador lá ou não, se você dormiu ou não, se você tá comendo, entendeu? Certo ou não, ali vai ser exposto. Então eu acho que você fala com essa garra porque você sabe que não tem estética. Então hoje em dia eu acredito que a galera tá com muita dificuldade, a minha geração tá com muita dificuldade e os mais novos mais ainda, com o processo. Eu brinco com os meus filhos, né? Eu falo, vocês não têm noção que eu chegava em casa e tinha que esperar o horário que ia passar o programa de televisão. Aí passava um episódio e semana que vem era o próximo. Então, o cara vê Às tudo vezes no era dia. amanhã. Então, eles não. Pai, quero assistir agora. É play. Pauso, vou no banheiro, volto, dou play de novo. Quero assistir 6 episódios, eu assisto 6. Então, a gente foi tirando os processos das coisas, né? Total. Então, eu percebo que o atleta, ele tem muita noção disso. Tem um preço a ser pago. E o resultado só vem se pagar. Não tem atalho. Aí eu falo, né? que tem Na que legalidade. Tem que ter paz no processo, né? Tem que ter alegria na jornada e tem que ser justo nos relacionamentos. São as 3 coisas que um atleta precisa e que um cristão precisa. O cristão, você acabou de falar assim, o cristão e o atleta precisam dessas 3 coisas. Paz no processo, você tem que estar em paz. Você tem que curtir o processo. Sim. Né? Você tem que você sabe onde você está, pra onde você tá indo. Né? Você tem que ter joy in the journey, você tem que ter alegria na jornada. Não pode ser uma coisa pesada, né? Você tem que falar assim, eu amo fazer isso. Tipo assim, eu treino hoje um menino que vai ser um dos melhores jogadores da idade dele dos Estados Unidos. Ele fala jogador assim... do quê? De tênis. Tênis. Eu amo o que eu faço. Ele não tem muito amigo. É igual meu filho. Meu filho, quando era pequeno, cara, a pessoa fala assim, cara, o seu filho não tem vida. Eu falo assim, pergunta pra ele. O seu filho não bebe, o seu filho não... Cara, eu falo assim, meu filho tem muito mais vida que o seu. Foi quando eu entrei daquele debate, discussão. daquela coisa tudo. Então, assim, hoje o grande problema é que o mundo te apresenta um cardápio de prazeres. Momentâneos. E a Bíblia te apresenta um cardápio de processo. A Bíblia é processo, o mundo é prazer. Qual que você fica? Você olha pros dois e fala, cara, processo, isso aqui não é pra... Por isso que é aquele pico de estímulo. Adrenalina. O cara que é rápido. Então, quando o cara vê um Rock Balboa, eu falo, tem os pretenders e tem os real people, né? Quem são os pretenders? São os actors. Por isso que eu falo assim, o ator em Hollywood, o Stallone fez tanto rock que ele se acha o rock. Né? Às vezes você vê o The Rock, né? Você vê o Stallone, você vê o Schwarzenegger, a gente lembra, caramba, esses caras foram os nossos ídolos. Eram os nossos ícones, mas eles não são de verdade, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado que na Bíblia tem os de mentiras, esses que são os do silicone que vão chegar lá e tal. Você tem que escolher o que você quer ser, né? Assim, no meu caso, foi muito mais fácil. Então eu falo assim, toda vez que eu prego, eu entendi isso, assim, Jesus, quando ele fazia tudo pro Pai. Então, tudo era pro Pai e quando depois vinha para ele. Então, assim, eu entendo que tudo que eu faço é pro meu Pai na glória, mas a segunda pessoa a receber sou eu. Sim. Então, se eu prego alguma coisa, eu tô pregando pro meu pai, né? Meu pai fala, cara, que legal, agora você vai viver primeiro. Então, eu não posso fazer como o Cássio faria. Né? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Então, assim, o cristianismo é a única coisa, eu falo que o cristianismo é regressivo e não progressivo. A gente tem que voltar para a cruz e a gente tem que ir para o Apocalipse. Eu falo que tem 2 Jesus, o Jesus que morre como cordeiro e o Jesus que volta como leão. Volta com tatuagem na coxa, hein? A defesa. Eu brinco, né? Eu falo, pô, eu não sabia dessa pra falar mulher. Eu tinha que ter sabido dessa pra falar mulher. Eu não sabia retrucar dessa. Aquela mulher lá. Mas assim, eu falo que o mais bacana é que ele não volta no Tesla branco, ele volta no cavalo branco. No natural, né? Ele volta em algo assim. Então, assim, pra mim, eu curto muito... Eu tô esperando pra volta dele. É como se ele voltasse. Então, assim, se eu falar assim, Vitor, qual o seu projeto de vida espiritual? Eu quero viver como se ele voltasse amanhã. Se eu conseguir fazer isso, eu tô melhorando. Mas o problema é que eu não faço isso. Eu não espero ele voltar amanhã. E eu acho que eu, Vitor,
Estou buscando isso. Então, assim, quando eu faço a minha pregação, quando eu tento ensinar alguém como é que viver uma vida cristã, às vezes eu estou demandando muito da pessoa. Mas é que eu não estou demandando dela, eu estou demandando de mim. Você tá falando para você. Entendeu? Eu falo aquele dia, quando eu aponto um dedo, Tem eu tenho 3 dedos apontados para mim. Então, assim, toda vez que eu estou ensinando alguém, esse é o caminho. Esse é o prego que te prega. Eu tenho que andar 3 vezes nesse caminho antes de eu te apontar para esse caminho. Então, assim, eu acho que essa tem sido a minha jornada. Eu falo que continuo me convertendo, continuo aprendendo. Eu sou muito grato pelas pessoas que vivem o evangelho, como você, seu pai, as igrejas, Paulo Júnior, Paul Washer, Woody Balkin, Dan Duque, as pessoas que andam comigo, estão ali gastando tempo comigo, a minha família, a minha mulher, a Joana. Gente, a minha mulher, eu falo que ela é crente. Eu tô tentando, eu tô me esforçando. Então, assim, a simplicidade de ver os meus filhos querendo Jesus, sabe, lutando contra esse prazer, vivendo o processo. Escolhendo prazer, processo. E para eles é muito fácil, todos eles são atletas. Eu falo, cara, e aí? Vai sair com os amigos ou vai dormir cedo? Vou dormir cedo, papai. Então, eles têm esse olho no processo. Muito bom. Mas eu falo, a vida do esporte cobra rápido. A vida com Cristo, a gente não sabe quando. Então a gente às vezes negligencia muito a nossa vida espiritual no processo. Sabe que é legal vocês dois estar aqui, porque vocês não estão vendo atrás das câmeras, mas o Davi tá aqui, o filho do Vitor, né? E sabe que eu uso vocês como um exemplo. Sério? Uma pregação, que é o seguinte, Davi nem sabe, eu uso ele como exemplo uma pregação. Que legal. Que era o seguinte, em 2 Pedro diz assim, que nós temos a natureza divina. Uau. Só que na sequência, Pedro fala assim, esforçai-vos. E aí essas duas coisas. Então o que eu falo? Eu falo assim, então imagina o Vitor Belfort que tem um DNA para ser um lutador. Ele tem DNA, né, para criar músculo, para, né, ser um lutador. Então ele tem um filho. E o filho dele nasce com o DNA herdado do pai de força, de músculo e tal. Aqui. Só que não adianta só DNA. Ele vai ter que se esforçar. Então eu falo das duas coisas. Não adianta eu me esforçar se eu não tenho DNA. Se eu não tenho DNA para ser lutador, cara, pode fazer quanto você quiser, você não vai ser. Entendeu? Mas não adianta ter DNA e não se esforçar. Bom. Então alguém tentando ser salvo pelo seu próprio esforço não vai conseguir, porque você precisa nascer de novo. Mas ter nascido de novo agora, eu preciso desenvolver. Então eu uso seu exemplo toda vez que eu vou pregar, pegando alguém que é lutador, que é forte, tem um filho, né? Então assim, essas duas coisas, eu tenho DNA divino, esforçai-vos. Agora pega esse potencial que você tem e se esforça, desenvolve agora a sua salvação, né? E é muito legal ter vocês dois hoje aqui. Cara, e sabe que pra mim, você falando aqui, me dá emoção, porque eu vejo o esforço desses meus filhos. Né? Do Davi, da Vitória, da Kiara, o esforço, gente, assim, o esforço. E assim, é bacana de ver, assim, às vezes, assim, eu passei por vários momentos, porque a gente fala assim, momentos de glória, né? Eles são pequenos. Né? A gente tem muito mais processo. É a jornada. Então, assim, mas só que eu penso agora o espírito. Agora, para mim, o desafio é o espírito. Será que eles podem ser esse campeão? Ter esse reconhecimento no reino? Aí eu fico imaginando, cara, quantos pais aqui vão estar assistindo? Porque o atleta, Paulo usa o atleta, mas, cara, hoje em dia vamos usar o youtuber, é o influencer. Cara, a gente vai precisar de cristãos radicais. Quando eu digo radicais, assim, comprometidos com o processo. Cara, em criação de conteúdo, cara, eu falo assim, quantos caras estão coding? Quantos homens de Deus estão coding? Programando, né? Estão criando a nova plataforma. Será que a gente pode ter... Você imagina se a gente começar a pensar como... Se a gente pudesse pensar como agora... Será que codificador... engenheiro químico, cara que está querendo a próxima vacina para isso. Quantos trabalhos que vão mudar o mundo começa como você falou, escolher um processo e sacrificando um prazer. Essa é a luta, irmão. É demais. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Davi. Obrigado, Vitor. A gente tem que ter um Davi para tem que trazer o Davi aqui. Eu vou. Antes de todos os outros entrevistadores, cara, eu vou trazer. Esse eu falo que é crente
nasceu no berço igual vocês. Vão poder ter um papo muito... Aí, uma coisa E legal falar que sobre virgindade. Eu acho importante falar sobre a virgindade, Legal. sobre ele quer ser santo, ele quer conhecer a esposa dele. Uma coisa que eu falo disso, porque às vezes eu percebo muita gente vendo assim, por exemplo, o cara teve um pai bêbado, veio batendo na esposa, sabe aquelas coisas assim? E às vezes ele olha para uma história como a minha, por exemplo, um neto, filho de pastor e tal, e fala, poxa, eu queria ter essa história e tal. Mas uma coisa que eu entendi na Bíblia é que tem 2 ministérios de Abraão, que é começar um legado. Uau. Que é o seu. Ele te chama para você iniciar esse legado. E aí tem o ministério de Isaac, que é o meu, que é o Davi, que é continuar um legado. Os dois têm seus desafios. Uau. Entendeu? Uau. Então o Senhor chamou você para redimir um sobrenome. Nunca mais o Belfort vão ser o mesmo a partir de você. Amém. E Deus chamou a gente para continuar um legado, né? E passar para os nossos filhos, que serão os netos e tal. Então os dois têm seus desafios. Para mim, vocês são os meus ídolos, né? Eu falo que para as pessoas que nasceram e permanecem lá, cara, assim, eu olho para você, eu falo assim, cara, me dá a emoção de falar assim, conheci um cara que não precisou experimentar o que eu experimentei. Sim. E assim, é difícil, porque assim, a gente olha para trás. Outro dia eu tive um sonho, lembrando como é que eu era. Aquilo me machucou muito. Caramba. Me feriu. E eu sei que muitas pessoas ou estão querendo experimentar o mundo, nasceu, ou as pessoas estão militando com o mundo e com Deus. Assim, eu não sou perfeito, nunca vou ser. Ninguém tem que me seguir, ninguém tem que fazer o que eu quero. Eu falo pro Davi, não faz o que eu faço. Faz o que Jesus faz. Eu acho que o Cássio tinha que ter falado isso pra mim assim, Vitor, não faz o que eu faço. Faz o que Jesus faz. Eu falo assim pro meu filho, Davi, não faz o que eu faço não, filho, faz o que Jesus faz. Sim. O que Jesus faria? Então assim, a maneira de eu fazer coach hoje em dia com as pessoas, eu falo assim, cara, faz o que ele fala. O que ele faz? O que ele faria? Ele desistia ou ele ia falar assim, cara, eu fico imaginando quando ele fala assim, seja feita a sua vontade, não a minha. Qual era a vontade de Cristo? Qual era a vontade dele? Eu queria fazer essa pergunta para ele, Jesus, qual era a sua vontade ali? Você pensou? Você pensou que você podia enviar uns anjos e acabar com tudo? Sim. E a gente nunca mais está aqui para contar a história? Que você... Eu não sei, porque ele era humano, ele era um Deus humano. Ele suou sangue, ele chorou. Faz a sua vontade, não a minha. Olha a humildade desse Deus. Fim. Então, assim, a gente tem que fazer a vontade dele. E eu fico, quando eu olho pra você, eu falo, cara, eu sou fã desses caras. Você, assim, você tá na minha. Não tem os heróis da fé? Você é um herói da fé pra mim. Parabéns. Obrigado, Vitor. Obrigado por esse papo, esse tempo aqui. Obrigado aí, irmão. Pra sua Obrigado família, mesmo. pelo seu testemunho. Obrigado a você que ficou assistindo, nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, manda pra... Não retém você, não. Não guarda pra você, não. Vamos espalhar isso aqui para mais pessoas serem tocadas, inspiradas por esse testemunho, por essa conversa aqui, por esse tempo de mesa. E olha, também se inscreve aqui no canal, deixa um comentário com o que o Senhor ministrou no seu coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.